Ela chegou atrasada no casamento da irmã e deu de cara com um milionário apaixonado por ela. Ninguém esperava o que aconteceria quando os olhares se cruzaram naquele momento. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te deixar sem palavras. O som do tecido rasgando foi mais estrondoso que qualquer sino de igreja. Mariana sentiu primeiro a brisa fresca da manhã carioca, acariciando suas costas nuas, depois o horror gelado que paralisou cada músculo do corpo. O vestido azul petróleo, aquele que havia escolhido com tanto cuidado durante semanas de provas intermináveis, acabava de se transformar em um trapo inútil que mal conseguia segurar contra o peito com mãos trêmulas. Da escadaria de pedra branca da Igreja da Candelária, dezenas de rostos conhecidos e desconhecidos a observavam com essa mistura de compaixão e curiosidade mórbida que só os acidentes públicos provocam. O motorista de aplicativo, um homem de meia idade com bigode grisalho, tentou ajudá-la oferecendo uma manta que guardava no porta-malas, mas Mariana já não escutava nada. O perfume dos ipês do pequeno buquê que segurava na outra mão se misturava com o cheiro acre do suor frio que descia por sua nuca, criando uma fragrância que associaria para sempre com a vergonha absoluta. 45 minutos de atraso, um vestido destruído, e a certeza esmagadora de que Júlia, sua irmã mais nova, jamais lhe perdoaria por ter arruinado o dia mais importante de sua vida. Mariana fechou os olhos por um instante, tentando encontrar nas trevas de suas pálpebras um refúgio momentâneo. Aos 38 anos, havia enfrentado crises financeiras que ameaçavam fechar sua confeitaria. Havia sustentado sua mãe Cláudia durante as noites mais escuras de solidão. Havia sacrificado cada centavo de seus sonhos pessoais no altar do dever familiar. Mas nada a havia preparado para a humilhação de estar seminua diante de meio centenar de pessoas, enquanto o órgão da igreja tocava uma marcha nupcial que não a esperava. Senhora, está bem? A voz do motorista finalmente penetrou em sua consciência. Mariana abriu os olhos e assentiu mecanicamente, embora ambos soubessem que era uma mentira piedosa. Com movimentos desajeitados, conseguiu ajustar o xale de emergência que o homem lhe oferecia sobre os ombros, cobrindo parcialmente o desastre. O tecido cheirava a cigarro e anos de uso, mas naquele momento lhe pareceu o manto mais precioso do mundo. A escadaria se estendia diante dela como um calvário vertical. Cada degrau representava outro rosto que a julgaria, outro sorriso contido de zombaria, outro sussurro às costas da pobre Mariana, a irmã mais velha solteirona que nem sequer conseguia chegar a tempo e apresentável ao casamento da própria irmã. Respirou profundamente. O ar do Rio de Janeiro na primavera tinha aquela qualidade única de parecer líquido, denso de fragrâncias florais e promessas não cumpridas. Começou a subir. 3 meses antes, quando Júlia lhe havia pedido que fosse sua madrinha, Mariana tinha inventado desculpas, que agora lhe pareciam patéticas. Sua pequena confeitaria artesanal no coração de Santa Teresa não podia ficar sem ela nem um único dia, havia argumentado. Os pedidos especiais de brigadeiros gourmet e bolos caseiros para as festas de primavera requeriam sua atenção constante. Mas a verdade, essa verdade dolorosa que escondia até de si mesma nas noites de insônia, era muito mais simples e devastadora. Não suportava a ideia de ver Júlia, 5 anos mais nova, conquistar primeiro o que ela mais desejava no mundo: um casamento, uma família, a sensação de ser escolhida por alguém. Cláudia havia chorado, não com o choro dramático ao qual recorria quando queria manipular os filhos, mas com lágrimas genuínas de decepção que haviam partido a alma de Mariana. Na tradição brasileira, a irmã mais velha sempre acompanhava a noiva ao altar. Romper esse protocolo era convidar o mau agouro, um presságio de infelicidade que nenhuma mãe podia tolerar para sua filha. No bairro de Santa Teresa, onde os costumes se transmitiam de geração em geração com a mesma reverência que as receitas de cozinha, esse tipo de transgressão não se esquecia facilmente. Então Mariana havia cedido, como sempre cedia, como havia cedido aos 17 anos, quando seu pai abandonou a família.
e ela teve que deixar o colégio para trabalhar na padaria do Sr. Antônio. Como havia cedido aos 23, quando recusou uma bolsa para estudar gastronomia em São Paulo, porque Cláudia não podia ficar sozinha. Como havia cedido cada vez que seus próprios desejos entravam em conflito com as necessidades dos outros. Chegou ao topo da escadaria sem ar nos pulmões. As enormes portas de madeira entalhada da igreja estavam entreabertas, e de dentro escapavam as notas solenes do órgão. A cerimônia havia começado sem ela. Com uma mão segurando o xale sobre o desastre de suas costas e a outra agarrando o buquê como se fosse um salva-vidas, Mariana empurrou a porta com o ombro e deslizou para dentro. A nave central da igreja se estendia diante dela como um rio de luz dourada. Os vitrais projetavam manchas de cor sobre os rostos dos convidados, transformando a cena em uma pintura renascentista vivente. Ao fundo, junto ao altar, a figura branca de Júlia resplandecia como uma aparição celestial. A seu lado, o noivo, Rafael, um engenheiro de boa família que Mariana mal conhecia, a olhava com uma devoção que lhe provocou uma pontada de inveja tão intensa que teve que desviar o olhar. Foi então que o viu. Parado junto ao altar, não como convidado, mas como padrinho do noivo, havia um homem que lhe resultava dolorosamente familiar. Alto, com o cabelo escuro salpicado de grisalhos prematuros nas têmporas, vestido com um terno cinza chumbo que lhe caía como se tivesse sido costurado diretamente sobre seu corpo. Seus olhos, daquele marrom profundo que lembrava chocolate quente nas manhãs de inverno, estavam cravados nela com uma expressão de surpresa absoluta. Lucas. O mundo pareceu parar. O órgão continuou tocando. Os convidados continuaram sussurrando. Júlia continuou resplandecendo em seu vestido de noiva. Mas para Mariana, tudo ficou suspenso em um vazio silencioso, onde só existiam aqueles olhos que a olhavam como se tivessem encontrado algo que davam por perdido há muito tempo. 6 anos. Haviam passado 6 anos desde aquela tarde em sua confeitaria, quando ele entrou procurando um bolo de fubá para o aniversário de sua mãe, e terminou ficando 3 horas, sentado no banquinho junto ao balcão, falando sobre sonhos e receitas antigas, enquanto Mariana preparava pão de queijo, e fingia não notar como seu coração batia cada vez mais rápido com cada sorriso que ele lhe presenteava. 6 anos desde que anotou seu número em um guardanapo de papel e prometeu ligar no dia seguinte. 6 anos de silêncio, de esperas junto ao telefone que foram se transformando em ressentimento, depois em indiferença, finalmente em uma cicatriz que ela acreditava completamente fechada. Mas agora, vendo-o ali, com aquela expressão de assombro que lentamente se transformava em um sorriso que iluminava seu rosto inteiro, Mariana compreendeu que algumas feridas nunca saram de todo. Só aprendem a se esconder melhor. Deslizou até o primeiro banco disponível, tentando passar despercebida, mas era impossível. O xale do motorista escorregava constantemente. O vestido ameaçava se desintegrar por completo, e podia sentir o olhar de Lucas atravessando o espaço sagrado como um raio de sol através dos vitrais. A cerimônia continuou. O padre falou sobre o amor eterno e os votos sagrados enquanto Mariana lutava para manter a compostura. Quando chegou o momento dos votos, Júlia chorou de felicidade e Mariana também chorou, mas por razões completamente diferentes. Chorava pela ressurreição inesperada de uma esperança que havia jurado enterrar para sempre. Chorava pela ironia cruel de encontrar o homem que lhe havia partido o coração precisamente no momento em que mais vulnerável se sentia. Chorava porque, apesar de toda a dor e a humilhação daquele dia, uma parte dela, essa parte teimosa e estúpida que se negava a se render, ainda sentia borboletas no estômago quando ele a olhava. O sim, aceito de Júlia, ressoou sob as abóbadas góticas como uma promessa ao universo. Mariana fechou os olhos e, por um instante, permitiu-se imaginar como seria pronunciar essas palavras ela mesma algum dia. Mas os sonhos, como os vestidos de seda, tinham o mau costume de rasgar no momento menos oportuno. A recepção se celebrava nos jardins de um sítio colonial que havia pertencido à família do noivo durante gerações.
As paredes brancas caiadas com aquela cal brilhante que caracterizava as casas coloniais brasileiras. Refletiam a luz do entardecer, criando um resplendor quase sobrenatural. Os azulejos portugueses que decoravam as fontes e os arcos contavam histórias de outros tempos, de amores proibidos entre colonos e escravos libertos, de paixões que transcendiam as barreiras da classe e do costume. Mariana havia se refugiado em um canto do jardim, parcialmente oculta por um pé de jabuticaba, carregado de frutos, que perfumava o ar com sua fragrância embriagadora. O xale do motorista continuava sobre seus ombros, agora manchado de maquiagem borrada e suor nervoso. Havia conseguido prender o vestido com alguns alfinetes que uma das garçonetes lhe emprestou, mas o arranjo era precário e ameaçava ceder a qualquer momento. Observava os convidados se moverem como figuras em um balé coreografado. As mulheres com seus vestidos de cores vivas, os homens com seus ternos escuros e seus sorrisos de compromisso social. Júlia flutuava entre eles como uma borboleta branca, radiante de felicidade, completamente alheia ao drama silencioso de sua irmã mais velha. Mariana tirou seu celular da pequena bolsa de mão e checou as mensagens. Havia 3 de sua funcionária Rosa, perguntando pelas instruções para o fechamento da confeitaria. Uma de Pedro, seu irmão mais novo, desejando-lhe sorte desde Belo Horizonte, onde estudava medicina com o dinheiro que ela enviava todo mês. E nenhuma de Cláudia, que provavelmente estava ocupada demais, se exibindo diante de suas amigas sobre o casamento perfeito de sua filha perfeita. A lembrança daquela manhã a golpeou com força renovada. Havia passado a noite anterior, preparando uma fornada especial de brigadeiros gourmet e beijinhos como presente de casamento para Júlia. Era sua maneira de compensar a culpa que sentia por ter resistido tanto tempo antes de aceitar ser madrinha. Mas o cansaço acumulado de semanas de trabalho excessivo havia podido mais que sua vontade, e adormeceu sobre a bancada da cozinha, com a cabeça apoiada em um saco de açúcar e o timer do forno completamente esquecido. Acordou com o cheiro acre de coco queimado inundando cada canto da confeitaria. Os doces, aqueles que havia planejado com tanto cuidado, eram agora montículos de cinza negra dentro das forminhas. Ainda podia sentir aquele cheiro impregnado em suas mãos, misturando-se com o perfume dos ipês dos jardins. Você sempre soube se esconder nos melhores lugares. A voz a sobressaltou tanto que quase deixou cair o celular. Lucas estava a menos de 2 metros de distância, com uma taça de vinho branco em cada mão e aquele sorriso que lhe havia roubado o sono durante meses 6 anos atrás. Não estou me escondendo, mentiu Mariana, endireitando-se com uma dignidade que não sentia. Só precisava de um momento de tranquilidade. Com um vestido que ameaça se desintegrar e um xale que cheira a carro, não posso te culpar. Ela o olhou com frieza, ou pelo menos com a melhor imitação de frieza que conseguia, enquanto o coração batia descontrolado no peito. Você perdeu o direito de fazer comentários sobre minha aparência. Lucas assentiu lentamente, aceitando o golpe sem se defender. Você tem razão, eu perdi esse direito. Estendeu uma das taças para ela. Paz? Mariana observou a taça como se contivesse veneno. Uma parte dela queria pegá-la, aceitar a trégua, permitir-se ao menos um momento de conversa civilizada com o homem que havia desaparecido de sua vida sem uma explicação. Mas outra parte, essa parte ferida e rancorosa que havia cultivado durante 6 anos de silêncio, resistia com todas as forças. Por que você está aqui? Perguntou sem aceitar a taça. Rafael é meu melhor amigo desde a faculdade. Sou o padrinho dele. Isso eu já vi. Me refiro a por que você está aqui, falando comigo, depois de todo esse tempo. Lucas baixou a taça que ela havia rejeitado e a deixou sobre a beirada de um vaso próximo. Sua expressão mudou, o sorriso fácil dando lugar a algo mais profundo, mais vulnerável. Porque passei 6 anos querendo te explicar o que aconteceu e nunca encontrei coragem para fazer isso. Mariana soltou uma risada amarga que soou mais como um soluço contido. 6 anos sem coragem? Você, o grande empresário, o herdeiro de um império imobiliário, sem coragem de fazer uma simples ligação telefônica. Justamente por isso.
Lucas deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre ambos. Porque não era uma simples ligação. Porque o que senti naquela tarde na sua confeitaria não foi simples. E por que o que aconteceu depois? Parou buscando as palavras certas. O que aconteceu depois me envergonha tanto que cada vez que tirava seu número do bolso, ficava paralisado. O vento da tarde agitou os galhos da jabuticabeira, desprendendo uma chuva de pétalas brancas que caíram sobre ambos como uma bênção não solicitada. Mariana sentiu uma pousar em seu cabelo e resistiu ao impulso de tirá-la. Então me diga agora, exigiu, com voz mais firme do que se sentia. Me diga o que foi tão terrível que justificava desaparecer durante 6 anos. Lucas respirou profundamente. À luz dourada do entardecer, os grisalhos em suas têmporas brilhavam como fios de prata, e as rugas ao redor de seus olhos contavam histórias de noites sem dormir e preocupações que ela não podia imaginar. No dia seguinte de te conhecer, recebi uma ligação do hospital. Meu pai havia sofrido um AVC severo. Quando cheguei em São Paulo, ele já estava em coma induzido. Os médicos não sabiam se sobreviveria, e se sobrevivesse, se voltaria a ser o mesmo. Mariana sentiu que o chão sob seus pés se tornava menos sólido. De todas as explicações que havia imaginado durante aqueles anos, outra mulher, perda de interesse, simples crueldade masculina, esta não figurava na lista. Os meses seguintes foram um inferno, continuou Lucas, a voz carregada de uma dor antiga, mas não esquecida. Meu pai era o pilar de todos os negócios da família. Sem ele, tudo ameaçava desmoronar. Tive que assumir o controle de empresas que mal conhecia, tomar decisões que afetavam centenas de funcionários, enquanto passava cada momento livre no hospital, rezando para que acordasse. Você poderia ter me ligado, disse Mariana, mas sua voz havia perdido o fio acusatório. E dizer o quê? Oi, sou o cara que prometeu te ligar, mas acontece que agora estou afundado em uma crise familiar, da qual não sei se vou sair? Pedir que você me esperasse, enquanto eu não tinha ideia de quanto tempo passaria antes de poder respirar de novo? Pelo menos eu saberia a verdade. A verdade, repetiu Lucas com amargura, é que fui um covarde. Quando meu pai finalmente acordou, quase 1 ano depois e começou sua lenta recuperação, já havia passado tempo demais. A vergonha de ter te deixado esperando era maior que o medo de não te ver de novo. Então fiz o que sempre fazia quando algo me assustava. Evitei. Um grupo de convidados passou perto deles rindo e brindando. Mariana esperou até que se afastassem para falar. E o guardanapo? Lucas a olhou confuso. O guardanapo onde você escreveu meu número. O que fez com ele? Por resposta, ele meteu a mão no bolso interno de sua jaqueta e extraiu um pequeno quadrado de papel, amarelado pela passagem do tempo, com números escritos em tinta azul desbotada. Segurou-o entre eles como uma oferenda, como uma prova de que algumas coisas, apesar de tudo, não se esquecem. Carreguei isso comigo todos os dias durante 6 anos. Cada vez que trocava de carteira, transferia para a nova. Cada vez que me sentia sozinho em algum quarto de hotel, em alguma cidade estranha, tirava isso e olhava esses números, me perguntando o que você estaria fazendo. Se seria feliz, se me perdoaria mesmo que eu nunca tivesse pedido perdão. Mariana sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas se negou a deixá-las cair. Já havia chorado o suficiente por esse homem. Linda história, disse, com uma frieza que não sentia. Mas chega 6 anos atrasada. Sem esperar resposta, afastou-se da jabuticabeira e caminhou para dentro do sítio, deixando Lucas sozinho entre as pétalas caídas e o perfume das flores que começavam a se fechar com a chegada do crepúsculo. A noite caiu sobre o sítio como um manto de veludo negro bordado de estrelas. Mariana havia se refugiado em um dos quartos do primeiro andar, um aposento pequeno, que servia como toucador para as convidadas e que milagrosamente estava vazio. O espelho de moldura dourada lhe devolvia uma imagem que mal reconhecia. A maquiagem borrada formando sulcos escuros sob seus olhos, o cabelo escapando do penteado improvisado, o vestido remendado com alfinetes que ameaçavam se render a qualquer momento. Deixou-se cair no pequeno banquinho estofado de veludo verde e fechou os olhos.
A música da festa chegava abafada dos jardins, um samba tradicional que fazia vibrar as paredes do velho edifício. Imaginou Júlia dançando com seu novo esposo, girando sob as luzes das lanternas de papel, completamente alheia ao tormento de sua irmã mais velha. O ressentimento era uma emoção que Mariana conhecia intimamente. Havia sentido aos 17 anos, quando teve que abandonar seus sonhos de estudar para se tornar o sustento econômico da família. Havia sentido cada vez que Cláudia a apresentava às suas amigas como minha filha mais velha, a que tem a confeitaria, enquanto reservava para Júlia os adjetivos mais lisonjeiros. Sentia agora ardendo em seu peito como uma brasa que se negava a apagar. Mas esta noite, misturado com o ressentimento, havia algo mais. Algo que não havia sentido em muito tempo e que a assustava profundamente. Esperança. A história de Lucas fazia sentido, dolorosamente, terrivelmente sentido. Conhecia de ouvir falar da doença de seu pai, que havia sido notícia nos jornais locais quando ocorreu. O empresário paulista, que havia construído um império imobiliário do zero, derrubado por um AVC em plena reunião de diretores. O que não sabia era que o homem que havia entrado em sua confeitaria naquela tarde, com seu sorriso fácil e seus olhos curiosos, era o filho daquele magnata. Dona Mariana? A voz a sobressaltou. Uma das garçonetes, uma jovem com avental branco e expressão preocupada, assomava a cabeça pela porta entreaberta. Sim? Sua mãe está te procurando. Diz que é urgente. Mariana suspirou. As urgências de Cláudia podiam ser qualquer coisa, desde uma crise genuína até a necessidade imperiosa de se exibir diante de alguma conhecida. Mas era sua mãe, e o dever era o dever. Levantou-se, ajustou os alfinetes do vestido o melhor que pôde e seguiu a garçonete escada abaixo. Cláudia estava no centro do salão principal, rodeada de um grupo de mulheres de sua idade que a observavam com mistura de compaixão e curiosidade maldosa. Quando viu chegar Mariana, sua expressão passou do alívio à irritação em menos de um segundo. Finalmente! Exclamou, com aquele tom dramático que reservava para as ocasiões especiais. Onde você tinha se metido? Te procurei por todo lado. Precisava de um momento sozinha, mãe. Um momento sozinha, diz ela. Cláudia voltou-se para suas amigas com gesto de exasperação. Estão vendo o que tenho que aguentar? No dia do casamento da irmã, e ela precisa de um momento sozinha. Mariana sentiu o rubor da vergonha subir por seu pescoço. Aos 38 anos, sua mãe ainda tinha o poder de fazê-la se sentir como uma criança desobediente. O que você precisa, mãe? Cláudia a pegou pelo braço e a afastou do grupo, baixando a voz até um sussurro conspiratório. É verdade o que me disseram? Que você esteve conversando com o padrinho, esse Lucas? Só trocamos algumas palavras. Algumas palavras, ela diz. Os olhos de Cláudia brilhavam com uma mistura de esperança e cálculo que Mariana conhecia bem demais. Você sabe quem é esse homem? É o herdeiro da construtora Monteiro, dono de metade dos prédios novos de São Paulo. Solteiro. Solteiro, Mariana. Eu sei perfeitamente quem ele é, mãe. E então por que você está aqui escondida, em vez de estar lá fora, aproveitando a oportunidade? Mariana fechou os olhos por um instante, buscando a paciência que parecia ter se esgotado há horas. Porque não sou um produto que se coloca na vitrine para atrair compradores. Cláudia a soltou como se queimasse. 38 anos, sibilou, com aquela crueldade inconsciente que só as mães podem exercer sobre suas filhas. 38 anos, e você continua com essa atitude. Acha que as oportunidades vão continuar aparecendo para sempre? Hoje, sua irmã se casou com um homem bom. E você, o que tem? Uma confeitaria que mal dá para viver e um orgulho que não vai te servir de nada quando for velha e estiver sozinha. As palavras golpearam exatamente onde mais doíam. Mariana havia passado os últimos 20 anos de sua vida sacrificando seus próprios sonhos para sustentar aquela família. E agora sua mãe lhe reprovava não ter encontrado o amor como se fosse uma falha pessoal, um defeito de caráter. Obrigada pela lembrança, mãe, disse com voz que mal tremia. Se me der licença,
vou voltar ao meu canto de solteirona. Virou-se e caminhou em direção aos jardins, ignorando os chamados de Cláudia, que a seguiam como dardos envenenados. As lágrimas que havia contido durante horas finalmente encontraram seu caminho para a liberdade, deslizando silenciosas por suas bochechas, enquanto procurava desesperadamente um lugar onde o mundo não pudesse encontrá-la. Encontrou-o atrás dos estábulos do sítio, um canto escuro onde só chegava o rumor distante da festa e o som suave dos cavalos se movendo em suas baias. Deixou-se cair sobre um banco de pedra e chorou. Chorou pelo vestido rasgado e pelos beijinhos queimados. Chorou pelos 6 anos de silêncio e a esperança que se negava a morrer. Chorou pela mãe que nunca havia e pela irmã que havia conseguido tudo o que ela desejava. Chorou por todos os sacrifícios que havia feito e que ninguém parecia valorizar, por todas as noites em claro trabalhando para manter um negócio que mal sobrevivia, por todos os sonhos que havia enterrado sob camadas de responsabilidade e dever. E quando já não lhe restavam lágrimas, quando o poço de sua dor havia se esvaziado temporariamente, sentiu uma presença a seu lado e um peso suave sobre seus ombros. Era um xale de lã merino cor marfim, quente e fragrante a perfume masculino, e quando levantou o olhar, os olhos de Lucas a observavam com uma compaixão tão genuína que teve que desviar o olhar. "Não vim te incomodar", disse ele, sentando-se a seu lado no banco. "Só queria ter certeza de que você estava bem. E claramente não está." "O que te deu essa pista?" perguntou Mariana com uma risada engasgada. "A maquiagem destruída ou os soluços que provavelmente se ouviram até São Paulo?" "Na verdade, foi o fato de você ter saído correndo do salão como se estivesse sendo perseguida pelo diabo. Sua mãe pode ser intensa." Essa é uma forma muito diplomática de descrevê-la. Ficaram em silêncio durante um longo momento, escutando o som dos cavalos e a música distante. O céu sobre eles era um oceano de estrelas, mais brilhantes ali no campo do que na cidade, mais próximas, mais reais. "Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era criança", disse Lucas finalmente. "Este sítio pertenceu à família dele antes de venderem para os pais de Rafael. Lembro de noites inteiras observando as estrelas, me perguntando se elas pesavam algo, se esse peso era o que as mantinha fixas no céu." Mariana se envolveu melhor no xale, agradecendo o calor. "E o que você decidiu?" "Que as estrelas não pesam, mas as histórias que contamos sobre elas sim. Cada constelação carrega séculos de mitos e lendas, de esperanças e medos humanos. É esse peso das histórias que as mantém em seu lugar." Ela o olhou, surpreendida pela profundidade de suas palavras. "Para ser um empresário imobiliário, você fala como um poeta. Para ser uma confeiteira, você faz as pessoas chorarem com seus doces. Acho que todos carregamos dentro algo mais do que mostramos ao mundo." Outra pausa. A música mudou, de samba para algo mais lento, mais íntimo. "Por que está me contando isso?" perguntou Mariana. "Por que continua aqui depois de como te tratei antes?" Lucas não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era apenas um sussurro. "Porque naquela tarde na sua confeitaria, enquanto falávamos de receitas e sonhos, senti algo que nunca tinha sentido antes, nem voltei a sentir depois. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente a pessoa certa. E sei que é absurdo depois de apenas algumas horas, mas..." Interrompeu-se, negando com a cabeça. "Provavelmente pensa que estou louco." "Provavelmente esteja", admitiu Mariana. "Mas eu também devo estar, porque senti exatamente a mesma coisa." Seus olhares se encontraram na escuridão, e por um instante, o peso dos 6 anos de silêncio pareceu se aliviar, como se as estrelas tivessem decidido compartilhar sua carga. O retorno ao Rio de Janeiro foi como acordar de um sonho para se encontrar no meio do mesmo pesadelo de sempre. A confeitaria de Mariana, localizada em uma rua estreita do bairro de Santa Teresa, a recebeu com seu aroma familiar, a farinha e açúcar, mas também com uma pilha de faturas não pagas que crescia sobre o balcão como uma ameaça silenciosa. Rosa, sua única funcionária, uma mulher de 60 anos com mãos milagrosas para as massas e coração de ouro,
A observou entrar naquela manhã de segunda-feira com expressão preocupada. Você tem cara de quem não dormiu a noite toda, menina. Não dormi a noite toda, admitiu Mariana, deixando cair a bolsa sobre uma cadeira. Nem na anterior a essa. O casamento foi há 3 dias. O que te tem tão agitada? Mariana não sabia como responder. Como explicar para Rosa, que a havia visto crescer desde que era uma adolescente, que um fantasma de seu passado havia reaparecido para desestabilizar tudo o que acreditava ter sob controle. Coisas, disse finalmente. Muitas coisas. Rosa assentiu com aquela sabedoria que só os anos dão. Bom, enquanto resolve essas coisas, temos um pedido de 200 coxinhas para amanhã. O forno do fundo continua com defeito e o fornecedor de farinha ligou para lembrar que estamos 2 meses atrasados no pagamento. A realidade golpeou Mariana com força renovada. Os problemas financeiros da confeitaria não eram novos, mas ultimamente pareciam se multiplicar como cogumelos depois da chuva. A concorrência das grandes redes, o aumento dos preços das matérias-primas, os impostos que nunca paravam de crescer. Às vezes se perguntava quanto tempo mais poderia manter aberto o negócio antes que tudo desmoronasse. Naquela noite, enquanto revisava as contas nos fundos da loja com uma xícara de café frio a seu lado, o telefone tocou. Eram 10 horas em ponto. Mariana! A voz de Lucas, mesmo através da linha telefônica, tinha o poder de acelerar seu pulso. Como conseguiu meu número? Perguntou, embora conhecesse a resposta. Ainda tenho ele escrito em um guardanapo, lembra? Apesar de si mesma, Mariana sorriu. Por que está me ligando? Porque prometi que faria isso há 6 anos, e já é hora de cumprir essa promessa. Como você está? Revisando faturas não pagas e me perguntando se o banco aceitaria um rim como garantia de empréstimo. Isso parece complicado. É. Mariana esfregou os olhos cansada. A confeitaria não está passando pelo seu melhor momento. Quer me contar sobre isso? E surpreendentemente quis. Durante as 2 horas seguintes, enquanto a noite se espessava ao redor dos pequenos fundos da loja, Mariana contou tudo. Falou de como herdou o negócio do Sr. Antônio quando este faleceu sem filhos, deixando-lhe no testamento a confeitaria que havia sido sua salvação tantos anos atrás. Falou das lutas constantes para mantê-la à tona, das noites sem dormir aperfeiçoando receitas, dos sacrifícios que ninguém via nem apreciava. Falou também de sua família, de Cláudia com suas expectativas impossíveis e sua língua afiada, de Júlia, a irmã perfeita, que agora desfrutava de sua lua de mel enquanto ela contava centavos, de Pedro, o irmão caçula cuja carreira de medicina ela financiava com dinheiro que não tinha. Por que você faz tudo isso? Perguntou Lucas quando ela terminou de falar. Por que carrega responsabilidades que não te pertencem? Porque alguém tem que fazer. Mas por que você? A pergunta ficou flutuando no ar como uma bolha que se negava a estourar. Era a mesma pergunta que Mariana havia se feito milhares de vezes nas noites solitárias, sem encontrar nunca uma resposta satisfatória. Não sei, admitiu finalmente. Acho que começou como necessidade e se transformou em costume. E agora? Agora não sei quem seria se parasse de fazer isso. Você seria você mesma. Só você, sem o peso de todos os outros sobre seus ombros. E se eu não gostar do que encontrar aí embaixo? E se você adorar? Naquela noite, quando finalmente desligaram perto de 1 da manhã, Mariana dormiu melhor do que havia dormido em semanas. E quando o telefone voltou a tocar na noite seguinte, às 10 em ponto, não se surpreendeu em absoluto. As ligações se tornaram ritual. Cada noite, sem falta, Lucas ligava de São Paulo e conversavam durante horas. Contou sobre sua vida na capital, sobre o peso de dirigir um império empresarial que nunca havia pedido para herdar. Falou de seu pai, que se recuperava lentamente, mas jamais voltaria a ser o mesmo, e da culpa que sentia por não poder devolver-lhe a saúde. Falou da solidão que o acompanhava nas reuniões de diretoria, nos jantares de negócios, nas noites vazias de um apartamento grande demais para uma pessoa só. Todo mundo me quer pelo que tenho, confessou uma noite, 3 semanas depois do casamento. Pelo dinheiro, as conexões, o poder, ninguém me vê.
Só veem o que posso dar a eles. Eu te vi, disse Mariana, naquela tarde na confeitaria antes de saber quem você era. Por isso não consegui te esquecer, porque você me olhou como se eu fosse uma pessoa real, não um cheque com pernas. Mas à medida que as semanas passavam e as conversas se tornavam mais íntimas, Mariana começou a notar algo que a inquietava. Lucas falava constantemente de ajudá-la, de resolver seus problemas financeiros, de resgatá-la das dificuldades da confeitaria. E embora uma parte dela ansiasse desesperadamente por esse resgate, outra parte, mais profunda e mais teimosa, se rebelava contra a ideia. Havia passado toda a sua vida sendo responsável por outros. Não queria passar o resto sendo a responsabilidade de alguém mais. O confronto chegou em uma terça à noite, quase 2 meses depois do casamento. Tenho pensado, disse Lucas, com aquele tom que Mariana já reconhecia como prelúdio de alguma proposta. Tenho contatos com investidores que estariam interessados em expandir negócios gastronômicos no Rio de Janeiro. Poderíamos transformar sua confeitaria em uma rede, abrir 3 ou 4 lojas a mais. Não. A palavra saiu mais brusca do que pretendia. Você nem me deixou terminar. Não preciso ouvir mais. Mariana levantou-se da cadeira onde estava sentada, como se o movimento físico pudesse reforçar sua negativa. Não quero seu dinheiro, Lucas. Não quero seus investidores, nem sua expansão, nem nada disso. Não é meu dinheiro. É uma oportunidade de negócio legítima. É sua maneira de controlar a situação, de resolver meus problemas por mim. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer palavra. Só quero te ajudar, disse finalmente Lucas com voz ferida. Eu sei, mas me ajudar não significa me resgatar. Significa me respeitar o suficiente para me deixar encontrar minhas próprias soluções. E se você não as encontrar? Então eu vou fracassar. Mas será meu fracasso, não seu sucesso disfarçado de generosidade. Desligaram sem se despedir naquela noite. E pela primeira vez em 2 meses, o telefone não tocou às 10 da noite seguinte. Setembro chegou ao Rio de Janeiro com seu calor persistente e sua luz dourada que transformava cada rua em um quadro impressionista. Mariana atravessava os dias como um autômato, dividida entre o trabalho exaustivo da confeitaria e o vazio que havia deixado o silêncio de Lucas. Haviam passado 3 semanas desde sua última conversa. 3 semanas em que o telefone permanecia mudo cada noite às 10, como um lembrete constante do que havia destruído com seu orgulho. Porque era orgulho, certo? Essa rejeição visceral a aceitar ajuda, essa necessidade compulsiva de provar que podia dar conta sozinha de tudo. Não era dignidade nem independência, era puro e simples orgulho disfarçado de virtude. Cláudia não ajudava. Quando soube que Mariana havia rejeitado a proposta de investimento de Lucas, porque em Santa Teresa tudo se sabia, tudo se comentava, tudo se julgava, sua fúria foi apocalíptica. Você está completamente louca. Havia gritado, irrompendo na confeitaria uma manhã com a energia de um furacão carioca. Um homem assim, disposto a te ajudar, e você recusa. Mãe, não é tão simples. Claro que é simples. Ele tem dinheiro, você precisa de dinheiro. Ele quer te dar, você deveria aceitar. O que tem de complicado nisso? Tudo. Mariana havia tentado explicar, fazer ela entender que não se tratava do dinheiro, mas da relação que esse dinheiro criaria. Mas Cláudia não queria escutar. Para ela, sua filha mais velha havia cometido o pecado imperdoável de rejeitar sua última oportunidade de salvação, e nenhum argumento podia absolvê-la. Júlia, recém-chegada de sua lua de mel, com um bronzeado invejável e uma felicidade que irradiava como um sol pessoal, tentou mediar. Mariana, posso ser honesta com você? Estavam na pequena cozinha do apartamento que Mariana alugava sobre a confeitaria, compartilhando uma garrafa de vinho enquanto a noite caía sobre os telhados de Santa Teresa. Quando você não foi? Acho que você tem medo. Medo de quê? De ser feliz. Júlia deixou sua taça sobre a mesa e olhou para sua irmã com aqueles olhos que tinham a mesma forma que os seus, mas que sempre pareciam ver mais claro. Você passou tanto tempo se sacrificando por todos nós
que não sabe fazer outra coisa. O sofrimento se tornou sua identidade, e a ideia de que alguém possa tirar isso de você te apavora. Mariana quis protestar, mas as palavras morreram em sua garganta, porque havia verdade no que dizia Júlia, uma verdade desconfortável que preferia não examinar de perto demais. Não é tão simples, repetiu, consciente de quão fraco isso soava. Não, você tem razão. Nada é simples. Mas isso não significa que tenhamos que tornar tudo mais complicado do que o necessário. Júlia pegou sua mão sobre a mesa. Esse homem te ama. Mariana, eu vi no casamento como ele te olhava. Você vai mesmo deixá-lo ir pela segunda vez? A pergunta ficou sem resposta naquela noite, mas continuou ecoando na mente de Mariana durante os dias seguintes. Estava deixando-o ir? Ou estava simplesmente defendendo algo que valia a pena defender? O dilema se resolveu da maneira mais inesperada. Uma tarde de sexta-feira, enquanto Mariana sovava a massa para as coxinhas do fim de semana, o telefone da confeitaria tocou. Rosa atendeu, e sua expressão mudou de neutra a alarmada em questão de segundos. É do hospital de Belo Horizonte, disse, cobrindo o fone. Sua mãe teve um desmaio. Dizem que é grave. O mundo parou. Mariana sentiu o peso da massa entre suas mãos, a farinha grudando em sua pele, o calor do forno às suas costas. E tudo parecia irreal, como uma cena observada através de um vidro embaçado. Belo Horizonte? O que minha mãe está fazendo em Belo Horizonte? Não sei, mas dizem que você precisa ir o mais rápido possível. A viagem foi um pesadelo de ônibus lotados e conexões perdidas. Mariana não tinha dinheiro para uma passagem de avião, então teve que se conformar com o ônibus noturno, que a deixou em Belo Horizonte ao amanhecer do dia seguinte, exausta e aterrorizada. O hospital era um prédio enorme de paredes brancas e corredores infinitos. Quando finalmente encontrou o quarto de Cláudia, ficou paralisada no umbral. Sua mãe jazia na cama, conectada a máquinas que emitiam bips regulares, com o rosto mais pálido do que Mariana havia visto nunca. Mas isso não foi o que a deixou sem fôlego. O que a deixou sem fôlego foi ver Lucas sentado junto à cama, segurando a mão de Cláudia enquanto falava em voz baixa com uma enfermeira. O que está acontecendo aqui? A voz de Mariana soou estranha, metálica, como se viesse de muito longe. Lucas levantou-se e sua expressão era uma mistura de alívio e apreensão. Posso te explicar? Então me explique. Aproximou-se da cama de sua mãe, verificando que respirava, que estava viva, que o terror das últimas horas não havia se materializado no pior. O que minha mãe está fazendo em Belo Horizonte? E o que você está fazendo aqui? A explicação chegou em fragmentos, enquanto Cláudia dormia sedada e as horas passavam lentas naquele quarto de hospital. Acontece que Cláudia vinha há meses com problemas de saúde que havia ocultado de toda a família. Problemas cardíacos, fadiga crônica, sintomas que ignorou porque ir ao médico custava dinheiro. E ela sabia que Mariana não podia se dar ao luxo de gastos extras. Havia tentado se tratar com remédios caseiros e orações, até que o corpo finalmente se rebelou. E Belo Horizonte? Insistiu Mariana. Eu organizei tudo, admitiu Lucas. Há 3 semanas, quando você parou de falar comigo, decidi que se não podia te ajudar diretamente, pelo menos podia ajudar sua família. Fiz algumas ligações, descobri o estado de saúde de sua mãe e arranjei para que ela fosse vista pelos melhores cardiologistas do país. Sem me avisar. Se eu tivesse te avisado, você teria recusado a ajuda, igual como recusou todo o resto. Mariana sentiu a raiva crescer em seu peito, mas também algo mais, algo que se parecia perigosamente com gratidão. Você não tinha direito. Não. Mas sua mãe precisava de atendimento médico urgente, e você não tinha recursos para providenciá-lo. Alguém tinha que agir. E se apresentar como amigo da família. Isso também era necessário? Lucas baixou o olhar. Sua mãe não teria aceitado a ajuda de um desconhecido, mas de um amigo de sua filha que casualmente tem contatos médicos. Isso era outra história. Ficaram em silêncio enquanto a máquina junto à cama de Cláudia continuava emitindo seu bip constante, marcando cada segundo de uma conversa que ambos sabiam decisiva.
Eu deveria te odiar por isso, disse Mariana finalmente. Mas você não odeia. Não. Fechou os olhos derrotada. Não odeio. Cláudia permaneceu hospitalizada em Belo Horizonte durante 2 semanas a mais. O diagnóstico foi claro. Um problema cardíaco sério, mas tratável, que requeria medicação constante e mudanças significativas no estilo de vida. Os médicos eram otimistas, mas deixaram claro que sem o tratamento adequado, as consequências poderiam ter sido fatais. Mariana ficou na cidade todo esse tempo, dormindo em um pequeno hotel próximo ao hospital, que Lucas insistiu em pagar e que ela, pela primeira vez, aceitou sem protestar. As noites se transformavam em longas conversas na cafeteria do hospital, onde os dois tentavam reconstruir algo que nenhum sabia exatamente como nomear. Por que você fez isso? Perguntou Mariana uma noite, enquanto mexia um café que havia esfriado há horas. O da minha mãe, quero dizer. Depois de como te tratei. Lucas a olhou com aquela intensidade que ainda conseguia desestabilizá-la. Honestamente, no começo foi por orgulho ferido. Pensei que se você não podia aceitar minha ajuda diretamente, encontraria outra maneira de te dar. Uma maneira que você não pudesse recusar. Isso soa bastante manipulador. Eu sei. E quando me dei conta do que estava fazendo, fiquei tão assustado que comecei a fazer terapia. Mariana quase cuspiu o café. Terapia? 2 vezes por semana durante as últimas 3 semanas. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Acontece que tenho alguns padrões bastante problemáticos no que diz respeito a relacionamentos. Usar o dinheiro para controlar, para me proteger de ser rejeitado. Se eu der o suficiente, pensava inconscientemente, a outra pessoa me deve demais para me deixar. Isso é retorcido. Eu sei. Ia dizer honesto. Lucas inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Meu terapeuta diz que provavelmente tem a ver com meu pai. O modo como ele gerenciava os relacionamentos familiares, sempre com o dinheiro como moeda de troca. Cresci pensando que era normal, que era assim que o mundo funcionava. Mariana pensou em sua própria família, nas dinâmicas tóxicas que havia aceitado durante anos como inevitáveis. Quantas de suas próprias decisões estavam motivadas por padrões herdados que nunca havia parado para questionar. Quando você ficou furiosa comigo pela proposta de investimento, continuou Lucas, no começo me senti atacado. Mas depois, quando tive tempo para pensar, percebi que você estava certa. Não estava te oferecendo ajuda, estava te oferecendo uma armadilha disfarçada de presente. E ainda assim, fez o mesmo com minha mãe. Sim, porque ainda não tinha aprendido a lição. Suspirou. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, quando organizei tudo, não fiz pensando no que você me deveria depois. Fiz porque sua mãe precisava de ajuda, e eu podia providenciar, sem condições, sem expectativas. E o fato de eu descobrir inadvertidamente foi um acidente genuíno. Sua irmã mencionou algo em uma conversa com meu amigo Rafael, e ele contou para você. Acredite, meu plano original era que você nunca soubesse que eu havia intervindo. Mariana processou essa informação, tentando reconciliar a imagem de um homem manipulador com a do homem vulnerável que tinha diante dela. Então, o que fazemos agora? Com sua mãe? Com a gente? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades que nenhum se atrevia a articular. Acho, disse Lucas lentamente, como se cada palavra requeresse um esforço considerável, que deveríamos começar do zero, esquecer tudo o que aconteceu antes e nos conhecer como se fosse a primeira vez. Passamos 2 meses falando por telefone todas as noites. Acho que o tempo de nos conhecer já passou. Não me refiro a isso. Me refiro a... Buscou as palavras adequadas. Me refiro a parar de tentar nos resgatar mutuamente. Você não precisa que eu te salve, e eu não preciso te salvar para me sentir valioso. Podemos simplesmente estar juntos? Sem agendas, sem projetos, sem tentar consertar um ao outro. Mariana pensou em todos os relacionamentos que havia tido em sua vida. Com Cláudia, sempre esperando ser resgatada. Com Júlia, sempre sentindo que tinha que competir. Com Pedro, sempre carregando a responsabilidade de seu futuro. Alguma vez,
Havia tido um relacionamento onde simplesmente pudesse ser ela mesma, sem papéis nem expectativas. Não sei se sei como fazer isso, admitiu. Eu também não, mas poderíamos aprender juntos. A noite se espessou ao redor deles, enquanto a cafeteria do hospital se esvaziava lentamente. E quando finalmente se despediram no corredor, com a promessa de se ver no dia seguinte, Mariana sentiu algo que não havia experimentado em muito tempo. A possibilidade de um futuro diferente. As semanas seguintes testaram essa possibilidade de maneiras que nenhum antecipou. Cláudia retornou ao Rio com um regime rigoroso de medicamentos e a ordem médica de reduzir o estresse, o que significava que já não podia interferir constantemente na vida de seus filhos. Júlia e seu marido Rafael se ofereceram para acolhê-la durante a recuperação, liberando Mariana da responsabilidade imediata de cuidar dela. E Lucas? Lucas apareceu na confeitaria em uma terça de manhã, com um avental branco dobrado debaixo do braço e uma expressão decidida. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Mariana, genuinamente desconcertada. "Vim trabalhar." "Trabalhar? Você disse que não queria meu dinheiro." "Tudo bem, mas nunca disse nada sobre minhas mãos." Já estendeu as palmas para ela, mãos que Mariana sabia acostumadas a assinar contratos milionários, não a sovar massa. "Precisa de ajuda extra? Porque acontece que tenho bastante tempo livre agora que deleguei a maioria dos assuntos de São Paulo para meus gerentes. Lucas, você não sabe nada de confeitaria. Então me ensine." Era absurdo. Completamente, ridiculamente absurdo. Um multimilionário se oferecendo como aprendiz de confeitaria, disposto a se sujar de farinha e manteiga para provar que seu interesse ia além do dinheiro. E, no entanto, havia algo comovente em sua determinação. Algo que falava de um esforço genuíno de mudar, de encontrar uma nova maneira de se relacionar que não dependesse de sua conta bancária. "Chegue às 5 da manhã, disse Mariana, se rendendo. A massa dos pães de queijo não espera. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas valia mais que qualquer cheque que pudesse ter oferecido. Os dias que se seguiram transformaram a pequena confeitaria de Santa Teresa em algo que Mariana nunca havia antecipado. Um espaço de alegria. Lucas resultou ser um desastre absoluto com as proporções. Sua primeira fornada de pão de queijo saiu tão dura que Rosa sugeriu usá-los como peso de porta. Suas coxinhas tinham formas impossíveis que teriam feito chorar qualquer confeiteiro tradicional. E sua tentativa de preparar um pudim terminou com ele coberto de calda de caramelo da cabeça aos pés, enquanto Mariana e Rosa choravam de rir. Mas era um estudante dedicado. Chegava todas as manhãs antes do amanhecer, aceitando as correções sem protestar, repetindo as mesmas tarefas uma e outra vez, até dominá-las. E pouco a pouco, suas mãos começaram a lembrar movimentos que nunca havia aprendido, a desenvolver uma intuição para as massas que só vem com a prática constante. "Você tem talento natural", admitiu Mariana uma tarde, observando como ele moldava umas empadas com surpreendente destreza. "Quem diria?" "Minha avó", respondeu Lucas, concentrado em seu trabalho. "Ela sempre dizia que em outra vida teria sido cozinheiro. Acho que herdei algo disso. Me conte sobre ela." E assim, entre fornadas de folhados e bandejas de brigadeiros, Lucas começou a se abrir de maneiras que as conversas telefônicas noturnas nunca haviam permitido. Falou de sua avó, uma mulher que havia mantido unida a família durante décadas com sua cozinha e sua sabedoria. Falou de sua infância no Rio, antes que o sucesso empresarial de seu pai os transferisse para São Paulo. Antes que o dinheiro construísse muros invisíveis entre ele e o mundo. Falou também de sua solidão, das amizades que resultaram ser interesseiras, dos relacionamentos que fracassaram porque ele não sabia confiar, dos anos construindo um sucesso que nunca o fez feliz. "E agora?" perguntou Mariana. "Você é feliz agora?" Estavam sozinhos na confeitaria depois do fechamento. A luz do entardecer entrava pelas janelas, tingindo tudo de dourado. Lucas limpou as mãos no avental e a olhou com uma intensidade que lhe cortou a respiração. "Mais do que em toda a minha vida, as clientes habituais não demoraram a notar a mudança.
As senhoras do bairro, que há anos compravam na confeitaria de Mariana, começaram a vir com mais frequência, claramente curiosas pelo homem alto e bonito, que agora atendia o balcão junto com Rosa. "E esse quem é, menina?" perguntou Dona Célia, uma anciã com mais anos que o bondinho de Santa Teresa e uma língua mais afiada que uma faca de cozinha. "Um amigo", respondeu Mariana, sentindo o rubor subir por suas bochechas. "Amigo?" Dona Célia soltou uma gargalhada que fez tremer suas múltiplas papadas. "Filha, na minha idade já não me contam histórias. Esse homem te olha como se você fosse o último doce da terra e ele estivesse há semanas sem comer." Mariana não soube o que responder, mas a verdade daquelas palavras a acompanhou durante dias. A intimidade entre eles crescia de maneiras sutis, mas inegáveis. Um roçar acidental de mão sobre a bandeja de massa, um olhar sustentado um segundo a mais do necessário. O modo como ele afastava uma mecha de cabelo de seu rosto quando ela estava concentrada em decorar um bolo, um gesto tão natural que parecia tê-lo feito a vida toda. Mas ainda não haviam se beijado. Ainda não haviam cruzado aquela linha invisível que separava a amizade intensa de algo mais profundo. E Mariana começava a se perguntar se algum dia o fariam. "O que estamos fazendo?" perguntou uma noite, quando já haviam fechado a confeitaria e estavam sentados na pequena varanda do apartamento de cima, compartilhando uma garrafa de vinho e o silêncio cúmplice que havia se tornado sua rotina. "A que você se refere?" "A isso. Você e eu. Essa coisa que temos." Lucas deixou sua taça sobre a pequena mesa de ferro forjado e virou-se para ela. "Precisa de um nome. Precisa de algo. Uma definição, um rumo. Algo que me diga para onde vamos. E se eu não souber?" Sua voz era sincera, vulnerável. "E se a única coisa que sei é que quando estou com você me sinto mais eu mesmo do que em qualquer outro lugar do mundo?" Mariana sentiu as palavras a envolverem como um cobertor quente. Era exatamente o que ela sentia, expresso com uma clareza que ela não havia conseguido encontrar. "Tenho medo", admitiu. "Disso. De você. Do que poderia acontecer se eu me permitir." Não terminou a frase. Não foi necessário. Lucas pegou sua mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela em um gesto que era ao mesmo tempo terno e possessivo. "Eu também tenho medo", disse. "Mas acho que o medo é bom sinal. Significa que há algo valioso a proteger." Ficaram assim com as mãos unidas e o céu do rio se desdobrando sobre eles como uma promessa, até que as estrelas começaram a aparecer uma a uma, testemunhas silenciosas de um amor que ainda não se atrevia a se nomear. O inverno chegou ao Rio de Janeiro com chuvas persistentes, que transformavam as ruas de paralelepípedos em rios de pedras brilhantes. A confeitaria entrava em sua temporada alta, com pedidos de doces juninos que mantinham Mariana, Rosa e Lucas trabalhando desde antes do amanhecer até bem entrada a noite. Mas junto com o sucesso sazonal, chegaram também os problemas que Mariana havia tentado ignorar durante meses. O primeiro sinal foi uma carta do banco. Um lembrete, dizia, de que os pagamentos do empréstimo que havia solicitado no ano anterior estavam 3 meses atrasados. As penalidades se acumulavam e, se não regularizasse a situação antes do fim do ano, iniciariam procedimentos legais. Mariana guardou a carta na gaveta de sua escrivaninha, junto com as outras faturas não pagas, e continuou trabalhando. O segundo sinal foi uma discussão com Lucas. "Você poderia me deixar?" "Não." "Você nem sabe o que eu ia dizer." "Sei perfeitamente." Mariana o enfrentou com os braços cruzados, a mandíbula tensa. "Ia me oferecer dinheiro de novo. Ia te oferecer um empréstimo, sem juros, para pagar quando pudesse. E qual é a diferença?" "A diferença é que um empréstimo implica que confio que você poderá pagar. Que isso é um investimento no seu negócio, não uma esmola. E se eu não puder pagar, o que acontece então?" Lucas não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. "Era o que eu pensava", disse Mariana com amargura. "No final, tudo se resume à mesma coisa. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiram em casas separadas, e embora nenhum admitisse em voz alta, ambos sentiram o frio da distância como um presságio de algo pior por vir.
Os dias seguintes foram um exercício de cortesia tensa. Lucas continuava vindo à confeitaria, mas a alegria fácil que havia caracterizado suas interações havia se evaporado, substituída por uma cordialidade profissional que doía mais que qualquer briga aberta. Rosa, que havia observado tudo de seu posto privilegiado junto ao forno, finalmente perdeu a paciência. "Vocês dois estão me deixando louca", declarou um meio-dia, quando Lucas havia saído para fazer um mandado. "O que aconteceu?" "Nada." "Mariana, te conheço desde que você tinha 17 anos e chorava nos fundos porque não podia terminar o colegial. Não venha me dizer nada." Mariana suspirou, derrotada pelo olhar penetrante da anciã. "Ele quer me ajudar com o dinheiro. Eu não quero aceitar. Fim da história." "E por que você não quer aceitar?" "Porque não quero dever nada a ele. Porque já lhe devo demais pelo da minha mãe. Porque se aceitar seu dinheiro, nosso relacionamento se transformará em mais uma transação." Rosa a observou em silêncio durante um longo momento. "Posso te dizer uma coisa, menina? Algo que provavelmente você não quer ouvir? Tenho escolha?" "Não." Rosa limpou as mãos no avental e sentou-se em um dos banquinhos, sinalizando para Mariana fazer o mesmo. "Seu pai era um desgraçado." Mariana piscou, surpresa pela mudança de assunto. "O que meu pai tem a ver com isso?" "Tudo." Rosa a olhou com aquela sabedoria acumulada de 60 anos de vida. "Seu pai abandonou esta família quando mais precisavam dele. Foi embora sem deixar dinheiro, sem deixar explicações, sem deixar nada além de dor. E desde então, você carregou com tudo. Tornou-se o pai que ele não quis ser. Alguém tinha que fazer. Sim, mas no processo também aprendeu algo muito perigoso, que depender de alguém significa que essa pessoa vai te abandonar, que se aceitar ajuda, ficará vulnerável, que é melhor fazer tudo sozinha mesmo que isso te destrua." As palavras golpearam Mariana como um tapa de verdade inesperada. "Lucas não é seu pai", continuou Rosa. "Sei que você tem medo de que seja. Sei que cada vez que ele oferece ajuda, uma parte de você espera que desapareça depois, igual como fez seu pai. Mas, menina, você não percebe. Ele já poderia ter desaparecido 100 vezes. Teve todas as desculpas do mundo para ir embora. E, no entanto, continua aqui. Todas as manhãs, às 5, com seu avental ridículo e suas mãos de empresário metidas na massa. Isso não significa. Significa que ele te ama. E significa que você o ama também. A única pergunta é se você vai deixar o fantasma de seu pai arruinar a única coisa boa que te aconteceu em anos." Mariana não respondeu. Não podia. As lágrimas que havia contido durante semanas finalmente encontraram seu caminho para a liberdade, e Rosa a segurou enquanto chorava, igual como havia feito tantas vezes quando era uma adolescente assustada, tentando sobreviver em um mundo que parecia decidido a derrotá-la. Naquela noite, quando Lucas retornou de seu mandado, encontrou Mariana esperando-o na porta da confeitaria. Tinha os olhos inchados de chorar e o cabelo preso de qualquer jeito, mas sua expressão era diferente, mais aberta, mais vulnerável. "Precisamos conversar", disse. "Eu sei." Sentaram-se no pequeno pátio dos fundos, onde as jabuticabeiras em vasos ofereciam uma ilusão de privacidade. A chuva havia parado, deixando um ar fresco que cheirava a terra molhada e a possibilidades. "Fui injusta com você", começou Mariana. "Não por rejeitar seu dinheiro, mas pelas razões que tinha para fazer isso. Você não precisa." "Me deixe terminar." "Por favor." Respirou profundamente. "Tenho medo, muito medo, de te amar, de precisar de você, de me permitir depender de você, nem que seja um pouco, porque a última pessoa de quem dependi me abandonou quando eu tinha 17 anos, e nunca pude esquecer aquela sensação." Lucas guardou silêncio, deixando-a falar. "Não é justo que você pague pelos erros do meu pai, mas também não posso simplesmente superar isso da noite para o dia. Não estou te pedindo que supere, estou te pedindo que me deixe te provar que sou diferente, com o tempo que for necessário. E o empréstimo?" "Esqueça o empréstimo." Inclinou-se em direção a ela, pegando suas mãos entre as dele. "Encontraremos outra maneira, uma que não te faça sentir que está perdendo algo de si mesma."
E se não houver outra maneira? Então inventaremos uma, juntos. A palavra juntos ficou flutuando no ar entre eles, carregada de promessas que ainda não haviam sido feitas, mas que ambos podiam sentir se formando como nuvens antes da tempestade. E quando finalmente se beijaram, com o sabor da chuva ainda no ar e o perfume das jabuticabeiras os envolvendo, Mariana soube que estava cruzando uma linha da qual não haveria volta. A crise financeira da confeitaria chegou ao seu ponto crítico na semana antes do São João. O fornecedor de farinha, cansado de promessas não cumpridas, cortou o fornecimento. O banco enviou um ultimato formal. E para completar, o forno principal, aquela besta temperamental que havia servido a confeitaria durante décadas, finalmente decidiu se render com um estrondo de metal e uma coluna de fumaça negra. Mariana observava os restos fumegantes do forno com uma calma estranha. Era o tipo de calma que vem depois que tudo o que podia dar errado, deu errado, quando já não resta nada a temer porque o pior já aconteceu. Podemos consertá-lo, disse Lucas examinando os danos. Conheço técnicos que... Não, Lucas. Sua voz era suave, resignada. Não podemos consertar. Não só o forno, tudo isso. A confeitaria. Passei anos tentando mantê-la à tona, e a única coisa que consegui foi prolongar o inevitável. Não fale assim. Por que não? É a verdade. Deixou-se cair em um dos banquinhos com o olhar perdido no desastre que a rodeava. O Sr. Antônio me deixou este lugar porque pensou que eu podia manter vivo seu legado. E fracassei. Rosa, que havia observado a cena de um canto, aproximou-se e pôs uma mão no ombro de Mariana. Você não fracassou, menina. Você lutou mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Mas não foi suficiente, foi... No final, todo o meu esforço, todos os meus sacrifícios, não serviram de nada. As palavras saíram carregadas de anos de frustração acumulada. Anos de madrugadas e noites sem dormir. Anos de colocar as necessidades de todos acima das suas. Anos de adiar seus próprios sonhos por manter à tona um barco que estava destinado a afundar desde o princípio. Lucas ajoelhou-se diante dela, buscando seus olhos. Mariana, olhe para mim. Esperou até que ela obedecesse. Isso não é o final. É um obstáculo, sim. Mas os obstáculos podem ser superados. Como? O forno está destruído. Não tenho dinheiro para substituí-lo. Não tenho farinha para assar mesmo que tivesse forno. Os pedidos de São João que aceitamos. Deus, decepcionei todas essas pessoas que confiaram em mim. Você ainda não as decepcionou. O que você quer dizer? Lucas levantou-se e começou a caminhar pela cozinha, sua mente de empresário claramente trabalhando a toda velocidade. Quantos pedidos você tem pendentes para os próximos dias? 16. Doces juninos, principalmente. E qual é o volume total? Mariana o olhou confusa, sem entender aonde queria chegar. Não sei. Umas 500 unidades entre tudo, mais ou menos. Bem, Lucas assentiu, como se tivesse tomado uma decisão. Rosa, você conhece outras padarias no bairro que poderiam emprestar suas instalações durante algumas horas? Emprestar suas instalações? Você ficou louco? Completamente. Mas é o tipo de loucura que poderia funcionar. Virou-se para Mariana. Você não pode assar aqui, mas pode assar em outro lugar. Se conseguirmos acesso a um forno, mesmo que emprestado, podemos cumprir com os pedidos. Nenhuma padaria vai nos emprestar seu forno em plena temporada junina. Nenhuma padaria normal. Rosa havia se levantado com uma centelha de algo em seus olhos que Mariana não havia visto em muito tempo. Mas meu primo João tem um restaurante fechado por reformas. O forno de lá funciona perfeitamente, só que não tem ninguém usando. João? O da esquina de Lapa. Ele mesmo. E ele me deve um favor desde que salvei sua vida avisando que a mulher dele ia aparecer no bar onde estava com. Bom, isso não importa agora. O ponto é que ele me deve um grande favor. Mariana sentiu a primeira centelha de esperança em dias. Você realmente acha que funcionaria? Só há uma maneira de descobrir, disse Lucas, oferecendo-lhe a mão para se levantar. Você vem. As 48 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Mariana. O restaurante de João resultou ser a solução perfeita. Um forno industrial sem uso, espaço suficiente para trabalhar
e um proprietário mais que disposto a colaborar em troca do perdão de Rosa por certos pecadilhos maritais do passado. Mas transferir a operação requeria muito mais que um forno. Precisavam de ingredientes, utensílios, mãos extras para trabalhar. E aqui foi onde ocorreu algo que Mariana nunca teria antecipado. A comunidade de Santa Teresa se mobilizou. Dona Célia apareceu com sacos de farinha que casualmente havia comprado a mais. O padeiro da Rua dos Prazeres, concorrência direta da confeitaria de Mariana, ofereceu emprestado seu excesso de manteiga. As senhoras do mercado doaram ovos, coco, açúcar. Cada vizinho que ficava sabendo do problema chegava com algo. Um ingrediente, uma ferramenta ou simplesmente suas mãos dispostas a ajudar. Não entendo, disse Mariana, observando o fluxo constante de vizinhos que entravam e saíam do restaurante de João. Mal conheço algumas dessas pessoas, mas elas te conhecem, respondeu Lucas, que trabalhava junto a ela sovando massa de pamonha. Conhecem seus doces, conhecem sua dedicação, e sabem que quando alguém da comunidade precisa de ajuda, é preciso estar presente. Isso é Santa Teresa, acrescentou Rosa do outro lado da cozinha. Aqui as coisas funcionam assim. Hoje por você, amanhã por mim. Os pedidos foram cumpridos. Todos e cada um deles entregues no prazo, com a qualidade que os clientes de Mariana esperavam. E quando a última bandeja de cocada saiu do forno de João, Mariana desabou em uma cadeira, exausta, mas estranhamente em paz. Conseguimos, murmurou, mais para si mesma que para ninguém. Vocês conseguiram, corrigiu Lucas, sentando-se a seu lado. Eu só ajudei. Não teriam conseguido sem nós, acrescentou Rosa. Que nós não teríamos conseguido sem o bairro, completou João, que havia terminado se unindo à operação com mais entusiasmo do que ninguém esperava. Mariana olhou ao redor, para os rostos cansados, mas sorridentes das pessoas que haviam trabalhado junto a ela durante 2 dias sem pedir nada em troca. Pela primeira vez em sua vida, entendeu algo fundamental. Pedir ajuda não era fraqueza. Era reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, podia fazer tudo sozinho. E talvez, só talvez, estava bem deixar que outros a sustentassem de vez em quando. O ano novo chegou ao Rio de Janeiro com um frio incomum e uma claridade de céu que fazia brilhar o pão de açúcar como se estivesse coberto de gelo. Mariana caminhava pela orla da praia de Botafogo, envolta em um casaco de lã que havia pertencido à sua avó, perdida em pensamentos que não conseguia ordenar. A confeitaria continuava fechada. O forno principal havia sido declarado irreparável, e o custo de um novo superava com folga qualquer quantia que ela pudesse reunir. Os pedidos juninos haviam gerado dinheiro suficiente para pagar algumas dívidas urgentes, mas não para reconstruir o negócio. Pela primeira vez em 20 anos, Mariana não tinha um plano. Lucas a encontrou em seu lugar favorito, um banco de pedra junto à ciclovia, de onde podia ver tanto o bairro onde havia crescido, como a cidade que sempre lhe havia parecido inalcançável. Sentou-se a seu lado sem dizer nada, respeitando seu silêncio. Sabe o que é mais engraçado? Disse Mariana finalmente, sem tirar os olhos da baía. Durante anos aquela confeitaria foi minha prisão. Acordava toda madrugada odiando-a um pouco. Contava os dias para quando pudesse vendê-la e fazer outra coisa com minha vida. E agora que já não a tenho, me sinto perdida. Você não a perdeu, só está em pausa. Lucas, seja realista. Não tenho dinheiro para um forno novo. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel do local. A única razão pela qual ainda tenho as chaves é porque o proprietário foi amigo do Sr. Antônio e está me dando tempo pelos velhos tempos. Mas isso vai acabar em breve. E se não tivesse que acabar? Ela o olhou com cansaço. Por favor, não comece de novo com "não é o que você pensa". Lucas tirou um envelope do bolso de seu casaco e o estendeu para ela. Leia antes de julgar. Mariana pegou o envelope com desconfiança. Dentro havia vários documentos, e enquanto os lia, sua confusão foi se transformando em algo que não soube identificar. Isso é um contrato de franquia? É uma proposta. Lucas inclinou-se em direção a ela, com aquela intensidade no olhar que sempre conseguia desarmá-la. Passei as últimas semanas conversando com investidores que conheço.
Não meus investidores habituais, mas pessoas especializadas em projetos gastronômicos. Mostrei suas receitas, contei sua história. Falei do que aconteceu no São João com a comunidade de Santa Teresa se mobilizando para te ajudar. Você fez tudo isso sem me avisar. Queria ter certeza de que funcionaria antes de criar esperanças. Apontou para os documentos. O que você tem nas mãos é uma oferta de investimento. Eles põem o capital para reconstruir a confeitaria e abrir 2 locais a mais. Você põe as receitas, o conhecimento e a direção criativa. E a propriedade é dividida meio a meio. E você? Eu não estou incluído no acordo. Não tenho participação alguma, controle algum, voz nem voto. São investidores independentes que acreditam no seu projeto. Mariana estudou os documentos com mais atenção. Os números eram generosos, mas não absurdos. As condições claras e equilibradas. E em nenhuma parte aparecia o nome de Lucas, nem nenhuma referência às suas empresas. Por que fariam isso? Porque acreditam que há um mercado para a confeitaria artesanal de qualidade. Porque seus brigadeiros ganharam prêmios regionais há 3 anos e isso não passou despercebido. E porque, sorriu levemente, contei que uma mulher que consegue que todo um bairro se mobilize para ajudá-la claramente tem algo especial a oferecer. Mariana deixou os documentos sobre seu colo e olhou para a baía. O sol da tarde arrancava reflexos dourados da superfície da água. E os barcos turísticos passavam lentamente, como sonhos flutuantes. Toda a minha vida, disse, com voz que era apenas um sussurro, carreguei com o peso das decisões sozinha. Quando meu pai foi embora, decidi sozinha que tinha que manter a família. Quando o senhor Antônio morreu, decidi sozinha que tinha que continuar seu legado. Cada vez que havia um problema, decidi sozinha como resolvê-lo. E agora? E agora? Agora você está me pedindo que confie em desconhecidos. Que deixe que outros tenham poder sobre algo que foi completamente meu durante anos. Estou te pedindo que considere a possibilidade de que não precisa fazer tudo sozinha. Que aceitar ajuda não significa se render, mas evoluir. Mariana fechou os olhos, deixando que o som da baía e o murmúrio distante da cidade a envolvessem. Preciso de tempo para pensar. Todo o tempo que precisar. Lucas pegou sua mão. Aconteça o que acontecer, estarei aqui. E se eu decidir recusar? Então buscaremos outra solução. Juntos. Naquela noite, Mariana não dormiu. Passou horas estudando os documentos, pesquisando sobre os investidores, imaginando possibilidades que nunca havia se permitido considerar. E quando o amanhecer tingiu o céu de rosa sobre os telhados de Santa Teresa, tomou uma decisão, não porque fosse a opção segura, não porque resolvesse todos seus problemas, mas porque, pela primeira vez em sua vida, permitiu-se acreditar que merecia uma oportunidade de construir algo maior que a sobrevivência. Pegou o telefone e discou o número de Lucas. Diga a eles que sim. A reconstrução da confeitaria começou em fevereiro, coincidindo com a explosão dos ipês em flor que convertia as ruas do Rio em corredores perfumados de amarelo e rosa. Os operários trabalhavam desde o amanhecer, transformando o local que Mariana havia conhecido durante 20 anos em algo novo, maior, mais luminoso. Mas a transformação mais significativa não estava ocorrendo nas paredes nem nos fornos novos que chegavam de São Paulo. Estava ocorrendo dentro de Mariana. Pela primeira vez em sua vida adulta, tinha tempo. Tempo para caminhar pela orla da praia sem pensar em faturas. Tempo para visitar sua mãe sem sentir a urgência de voltar correndo ao trabalho. Tempo para estar com Lucas sem que a sombra da confeitaria se interpusesse entre eles. Se sente estranho, confessou uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins do Museu da República. Não saber exatamente o que fazer com as horas. Estranho bom ou estranho ruim? Estranho. Diferente. Buscou as palavras adequadas. Toda a minha vida defini quem sou pelo que faço. Era a filha responsável, a irmã que sustentava a todos, a confeiteira que nunca fechava. E agora sem essas etiquetas. Não sei muito bem quem sou. Lucas a guiou até um banco de azulejos à sombra de uma palmeira imperial. Talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode se fazer.
Quem sou sem minhas responsabilidades? Quem você é quando para de se esconder atrás delas? Mariana o olhou, surpresa pela profundidade da observação. Você acha que eu me escondia? Acho que todos fazemos de uma maneira ou outra. Lucas entrelaçou seus dedos com os dela. Eu me escondia atrás do dinheiro e do trabalho. Você se escondia atrás do sacrifício e do dever. Máscaras diferentes, mas o mesmo medo. Medo de quê? De que se alguém nos visse realmente, sem os disfarces, não gostasse do que encontrasse. O perfume dos ipês os envolvia, doce e penetrante. Um grupo de turistas passou perto deles, falando em um idioma que Mariana não reconheceu, e por um momento se sentiu como uma estrangeira em sua própria cidade, vendo o rio com olhos novos. E se você tiver razão, perguntou com voz que era apenas um sussurro, e se debaixo de todo o sacrifício e o dever não houver nada que valha a pena? Impossível. Lucas a olhou com uma certeza que a deixou sem fôlego. Tenho visto o que há debaixo. Passei meses vendo, cada dia, cada hora que passamos juntos. E é a coisa mais linda que encontrei em minha vida. As lágrimas acudiram aos olhos de Mariana sem permissão. Não lágrimas de tristeza, mas de algo que se parecia perigosamente com esperança. Como você pode estar tão seguro? Porque quando você parou de ser a confeiteira incansável, quando se rendeu e pediu ajuda, quando permitiu que o bairro te sustentasse, foi quando realmente te vi. Não a máscara que usava, mas a pessoa debaixo dela. E essa pessoa, Mariana, é extraordinária. Beijaram-se sob a palmeira, com o sabor da primavera nos lábios e o som de uma fonte próxima como música de fundo. E quando se separaram, Mariana soube que algo fundamental havia mudado nela. Havia passado toda a sua vida temendo o momento em que ficasse sem nada para dar, acreditando que seu valor dependia de quanto podia se sacrificar pelos outros. Mas agora, finalmente, começava a entender que ser amada não requeria mártires. Requeria pessoas dispostas a receber tanto quanto a dar. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Cláudia, recuperada de sua cirurgia e transformada pela experiência de quase perder a saúde, havia moderado consideravelmente sua atitude em relação a Mariana. As críticas constantes haviam se transformado em um silêncio que, se bem não era exatamente aprovação, pelo menos não era condenação. Sua mãe me ligou ontem, comentou Lucas uma manhã, enquanto tomavam café no apartamento de Mariana. Cláudia te ligou? Para você? Para me agradecer pelo do hospital. De novo. Ela passa meses te agradecendo. Eu sei, mas desta vez foi diferente. Sorriu. Desta vez também me perguntou quais eram minhas intenções com você. Mariana quase cuspiu o café. Suas intenções? Disse a ela que minhas intenções eram te fazer feliz pelo resto da minha vida, se você me permitisse. E o que ela respondeu? Que era a resposta correta, e que se algum dia eu me casasse com você, ela queria ser a primeira a saber. O coração de Mariana batia tão forte que tinha certeza de que ele podia escutá-lo. Casar? É uma ideia. Lucas a olhou com aquela mistura de vulnerabilidade e determinação que ela havia aprendido a amar. Não agora, não amanhã, mas algum dia, quando você estiver pronta, quando ambos estivermos prontos. É muito para processar. Eu sei, por isso não estou te pedindo nada. Só estou te dizendo o que sinto, o que vejo em nosso futuro, se você também quiser. Mariana deixou a xícara sobre a mesa e o olhou diretamente nos olhos. Há um ano, se alguém tivesse me dito que estaria aqui, com um homem que me fala de casamento e um negócio prestes a renascer, teria considerado uma fantasia cruel. E agora? Agora me pergunto que outras coisas impossíveis poderiam se tornar reais. A reinauguração da confeitaria aconteceu no primeiro dia de abril, coincidindo com o outono carioca, que enchia a cidade de luz suave e brisa fresca. O novo local, ampliado e renovado, brilhava sob a luz do sol, como uma joia recém-polida. Rosa estava em seu posto habitual junto ao forno, mas agora supervisionava 2 jovens aprendizes que ela mesma havia treinado durante os meses de fechamento. As vitrines, maiores e mais elegantes que as anteriores, exibiam criações que combinavam as receitas tradicionais
com inovações que Mariana havia desenvolvido durante seu tempo de descanso. Está lindo, disse Júlia, que havia vindo de São Paulo com Rafael para a ocasião. Não posso acreditar que é o mesmo lugar. Não é, respondeu Mariana, observando o fluxo constante de vizinhos que entravam para parabenizá-la. Nada é o mesmo de antes. Pedro também estava presente, com seu jaleco de estudante de medicina ainda na mochila e um sorriso que refletia o orgulho que sentia por sua irmã mais velha. Mamãe diz que está muito orgulhosa de você, comentou, aproximando-se, embora acho que vai custar a ela admitir em voz alta. Cláudia orgulhosa de mim? As pessoas mudam, maninha. Às vezes, quando olham a morte nos olhos, percebem o que realmente importa. Mariana procurou sua mãe entre a multidão e a encontrou conversando animadamente com Dona Célia e outras senhoras do bairro. Cláudia parecia diferente, mais suave, menos tensa, como se o susto de saúde tivesse limado as arestas mais cortantes de seu caráter. Talvez você tenha razão, admitiu. O momento mais emotivo chegou quando os investidores cortaram a fita inaugural e Mariana pronunciou algumas palavras que havia preparado durante semanas, mas que no final descartou completamente. Esta confeitaria, começou com a voz ligeiramente trêmula, não me pertence só a mim. Pertence ao Sr. Antônio, que me deu minha primeira oportunidade quando era uma adolescente assustada. Pertence a Rosa, que foi minha mão direita e minha consciência durante 20 anos. Pertence a este bairro, que se mobilizou para salvá-la quando eu já havia me rendido. E pertence a todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Seus olhos encontraram Lucas entre a multidão. Ele sorria com aquela expressão de orgulho contido que ela havia aprendido a reconhecer. Mas, acima de tudo, continuou, esta confeitaria é uma lição que me custou 38 anos aprender, que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar amor não é se render, e que os sonhos mais lindos são os que construímos juntos. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Mariana desceu do pequeno palanque que haviam improvisado e se deixou envolver pelos abraços de familiares, amigos e vizinhos. Mas o abraço que mais ansiava chegou no final, quando a multidão começava a se dispersar e o sol da tarde tingia tudo de dourado. Lucas assegurou sem dizer nada, e nesse silêncio havia mais palavras que em todos os discursos do mundo. Os meses seguintes confirmaram o que os investidores haviam antecipado. A confeitaria prosperou. O segundo local, em Botafogo, abriu suas portas no outono. O terceiro estava previsto para a primavera seguinte, em uma cidade litorânea onde Lucas havia descoberto um prédio perfeito durante umas férias que tiraram juntos. Mas mais importante que o sucesso comercial era a transformação que Mariana experimentava cada dia. Havia aprendido a delegar, a confiar, a permitir que outros fizessem as coisas de maneira diferente de como ela as faria. Havia aprendido que seu valor não dependia de quanto trabalhasse, nem de quanto se sacrificasse. E havia aprendido, finalmente, a receber amor sem sentir que devia algo em troca. Uma noite de dezembro, exatamente um ano depois que o forno original explodiu nas piores circunstâncias, Lucas a levou para jantar em um pequeno restaurante nos arredores da cidade. O lugar era íntimo, com velas sobre as mesas e um violonista tocando bossa nova suave em um canto. Por que este lugar? Perguntou Mariana, observando os detalhes com curiosidade. Porque aqui foi onde meus pais tiveram seu primeiro encontro, há 40 anos. Ela o olhou com surpresa. Você nunca tinha me contado isso. Nunca tive uma razão para fazer isso. Lucas pegou sua mão sobre a mesa. Até agora. O coração de Mariana acelerou. Reconhecia aquele tom, aquela expressão, aquele brilho particular em seus olhos. Lucas, me deixe falar, por favor. Respirou profundamente. Há um ano, quando te encontrei no casamento da sua irmã com aquele vestido rasgado e aquela expressão de desastre total, pensei que o destino estava me dando uma segunda chance. A chance que havia desperdiçado 6 anos antes. Lembro disso. Mas eu estava errado. Sorriu diante de sua expressão confusa. Não era uma segunda chance para mim. Era a única chance que ambos tínhamos de nos tornar as pessoas que estávamos destinados a ser.
Você precisava aprender a receber. Eu precisava aprender a dar sem condições. E só juntos podíamos encontrar essas lições. Tirou uma pequena caixa de veludo azul petróleo, da mesma cor exata do vestido que havia rasgado naquele dia na igreja, e a colocou sobre a mesa entre eles. Não estou te pedindo que me responda agora, disse. Nem mesmo estou te pedindo que abra a caixa. Só estou te dizendo que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, aqui estará minha promessa te esperando. Mariana observou a caixa com olhos úmidos. 1 ano atrás teria entrado em pânico diante de uma proposta assim. Teria buscado desculpas, teria encontrado razões para fugir, teria transformado o medo em rejeição. Mas já não era a mesma pessoa que havia sido então. Abriu a caixa. Dentro havia um anel de ouro branco, simples e elegante, com um pequeno diamante que refletia a luz das velas como uma estrela capturada. E junto ao anel, um papel dobrado que reconheceu imediatamente. O guardanapo de papel, onde ele havia escrito seu número há mais de 6 anos. Você guardou tudo esse tempo, sussurrou. Não podia me desfazer dele. Era a única lembrança que tinha da tarde mais perfeita da minha vida, até agora. Mariana levantou o olhar e o olhou com todo o amor que havia acumulado durante meses de aprendizado, de crescimento, de transformação. Sim, disse. Sim o quê? Sim a tudo. Sim ao anel. Sim ao futuro. Sim a você. Sorriu através das lágrimas. Sim à pessoa em que me tornei graças a você. Lucas contornou a mesa para beijá-la, e o violonista, captando o momento, começou a tocar uma melodia mais intensa, mais apaixonada. Os outros comensais aplaudiram, desconhecidos celebrando uma história de amor que não conheciam, mas que, de alguma maneira, reconheciam como própria. Porque todas as histórias de amor verdadeiro, no final, são a mesma história. A história de 2 pessoas que decidem, contra todas as probabilidades, derrubar os muros que construíram ao redor de seus corações e arriscar-se a ser vulneráveis juntos. O casamento seria na primavera, quando os ipês do rio estivessem carregados de flores e o ar fosse tão doce que parecesse líquido. Mariana havia insistido que fosse uma cerimônia pequena, íntima, muito diferente do espetáculo grandioso que havia sido o casamento de Júlia. Mas as semanas prévias trouxeram um desafio inesperado, que pôs à prova tudo o que havia aprendido durante o último ano. Uma manhã de março, enquanto revisava os últimos detalhes do vestido de noiva com a costureira, recebeu uma ligação de Pedro. Sua voz soava tensa, diferente da alegria habitual. Mariana, preciso que venha a Belo Horizonte. Agora. O que aconteceu? Você está bem? Fisicamente, sim, mas... Há algo que tenho que te contar, e não posso fazer isso por telefone. A viagem a Belo Horizonte foi um tormento de perguntas sem resposta. Lucas se ofereceu para acompanhá-la, mas Mariana sentiu que precisava enfrentar isso sozinha, fosse o que fosse. Encontrou Pedro em seu pequeno apartamento de estudante, com as cortinas fechadas e expressão de quem não dormiu em dias. O que acontece? Você me tem muito preocupada. Pedro a guiou até o sofá e sentou-se diante dela, com as mãos tremendo levemente. Tomei uma decisão, disse. Uma que vai te afetar. Que tipo de decisão? Vou abandonar o curso de medicina. O mundo pareceu parar. Mariana havia investido anos de sua vida, incontáveis horas de trabalho extra, sacrifícios que preferia não lembrar, para pagar os estudos de seu irmão. E agora, há menos de 1 ano de terminar. Não entendo, conseguiu dizer, com voz que mal reconhecia como própria. Por quê? Porque não é o que quero fazer com minha vida. Pedro a olhou com olhos que refletiam tormento, mas também resolução. Nunca foi. Escolhi medicina porque pensei que era o que a família esperava de mim. O que você esperava, depois de tudo o que sacrificou para pagá-la. Mas você está tão perto de terminar, e cada dia que passo no hospital, cada exame que passo, me afasto mais de quem realmente sou. Passou as mãos pelo cabelo. Quero ser artista, Mariana. Músico. Passei anos tocando em segredo, me escondendo como se fosse algo vergonhoso. Mariana guardou silêncio, processando a revelação. Uma parte dela,
A parte antiga, que ainda acreditava que seu valor dependia de manter todos à tona, quis gritar. Quis reprovar todos os anos de trabalho exaustivo, todas as madrugadas, todas as oportunidades que ela mesma havia rejeitado para que ele pudesse estudar. Mas outra parte, a parte nova que havia aprendido durante o último ano, reconheceu algo diferente nas palavras de seu irmão. Reconheceu o mesmo medo que ela havia sentido durante tanto tempo. O medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente, o medo de ser quem realmente era. "Por que não me disse antes?" perguntou, e sua voz soava mais suave do que ela mesma esperava. "Porque sabia quanto você tinha se sacrificado por mim, e não podia suportar a ideia de que tudo isso tivesse sido em vão." "Não foi em vão." Mariana pegou as mãos de seu irmão entre as suas. "Cada real que investi na sua educação te trouxe até aqui, até este momento em que você tem a coragem de ser honesto comigo. Isso não é fracasso. Isso é crescimento." Pedro a olhou com incredulidade. "Você não está brava?" "Estou." "Processando." Sorriu levemente. "Há um ano provavelmente teria explodido. Teria feito exatamente o que você está temendo que eu faça. Mas aprendi algumas coisas desde então." "Que coisas?" "Que não posso viver a vida dos outros. Que por mais que me sacrifique, não posso obrigar ninguém a ser feliz da maneira que acho que deveria ser." Apertou suas mãos. "E que você, maninho, merece perseguir seus próprios sonhos tanto quanto eu mereço perseguir os meus." As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Pedro. "Pensei que você fosse me odiar. Nunca poderia te odiar." Mariana o abraçou, sentindo como ele tremia contra seu corpo. "Estou orgulhosa de você por ter a coragem de ser honesto, mais orgulhosa do que posso expressar." Passaram horas conversando. Pedro lhe mostrou suas composições, partituras que havia escondido em um armário durante anos, temeroso de que alguém as descobrisse. Eram extraordinárias, melodias brasileiras cheias de emoção e originalidade, letras sobre pessoas do bairro capturadas com uma sensibilidade que tirava o fôlego. "Você tem talento", disse Mariana, observando uma partitura que representava a confeitaria antiga, antes da renovação, com rosa na porta, e o sol da tarde tingindo tudo de dourado. "Talento real. Você realmente acha?" "Acho. E acho que se você não perseguir isso, vai se arrepender pelo resto da vida." Quando Mariana retornou ao Rio naquela noite, encontrou Lucas esperando-a no apartamento sobre a confeitaria. Tinha preparado um jantar leve e uma garrafa de vinho, mas acima de tudo tinha paciência para escutar tudo o que ela precisava contar. "Como você se sente?" perguntou quando terminou de falar. "Estranhamente bem." Mariana o olhou com surpresa. "Há um ano, isso teria me destruído. Teria sentido que todos meus sacrifícios foram inúteis, que havia fracassado como irmã mais velha. E agora? Agora entendo que os sacrifícios que fiz foram minha escolha. Ninguém me obrigou. E os resultados dessas escolhas não me pertencem. Pedro tem direito de construir sua própria vida, mesmo que seja diferente do que imaginei para ele." Lucas pegou suas mãos e a olhou com uma admiração que fez o coração de Mariana se expandir. "Sabe o que é o mais lindo de tudo isso?" "O quê?" "Que há um ano, o vestido rasgado e os beijinhos queimados teriam te devastado. Hoje, uma crise muito maior te encontra em paz. Isso, Mariana, é crescimento real." Ela sorriu, consciente da verdade em suas palavras. "Acho que finalmente estou aprendendo que não posso controlar o mundo. Só posso controlar como respondo a ele. E você está respondendo com graça, com amor, com compaixão." Beijou-a suavemente. "Essa é a mulher com quem vou me casar." O casamento chegou 2 semanas depois, em uma manhã perfeita de abril. A cerimônia se celebrou em um pequeno sítio nos arredores do rio. O mesmo onde haviam feito a recepção do casamento de Júlia 1 ano e meio antes. Os ipês estavam em plena floração, enchendo o ar com aquele perfume que sempre lembraria a Mariana o dia em que tudo começou. O vestido que escolheu era simples, um design de seda marfim que fluía como água ao redor de seu corpo, sem os adornos excessivos nem a cauda interminável que havia caracterizado o vestido de sua irmã. Não queria uma produção, queria uma celebração. Cláudia chorou durante toda a cerimônia,
mas pela primeira vez eram lágrimas de felicidade genuína. Júlia, que havia aceitado ser madrinha com uma alegria que surpreendeu a todos, segurava o buquê de ipês com mãos que tremiam de emoção. Pedro, que havia vindo de Belo Horizonte, com algumas de suas composições recém-terminadas como presente de casamento, sorria da primeira fila. E Rosa, a fiel Rosa que havia estado presente em cada momento importante da vida de Mariana, a acompanhou até o altar, cumprindo o papel que teria correspondido a um pai que nunca esteve. Quando Mariana chegou junto a Lucas, ele a olhou com olhos que brilhavam de lágrimas contidas. "Você está linda", sussurrou, "e você está chorando. É alergia aos ipês." Claro que é. Os votos que trocaram não foram tradicionais. Haviam decidido escrevê-los eles mesmos, palavras que capturavam a jornada extraordinária que os havia trazido até aquele momento. "Prometo", disse Mariana, "nunca esquecer que te pedir ajuda não é me render. Prometo te deixar entrar em meus medos e meus sonhos com a mesma confiança. E prometo te amar, não pelo que você pode me dar, mas por quem você é quando não tem nada a oferecer exceto você mesmo." Lucas pegou suas mãos com força. "Prometo", respondeu, "nunca tentar te salvar porque você não é uma donzela em apuros, mas a mulher mais forte que conheço. Prometo estar ao seu lado, não na frente nem atrás, mas exatamente onde você possa me ver e me alcançar. E prometo construir com você uma vida que não está definida pelo dinheiro nem pelo sucesso, mas pelo amor que compartilhamos e pelos sonhos que perseguimos juntos." O sim aceito de ambos ressoou sob o céu azul do rio como uma promessa ao universo. E quando se beijaram, com o perfume dos ipês os envolvendo e os aplausos de seus entes queridos os celebrando, Mariana soube que finalmente havia encontrado o que havia procurado toda a sua vida. Não um resgate, não uma salvação, mas um companheiro para caminhar o resto do caminho. 5 anos depois. O sol de setembro entrava pelas janelas do novo apartamento com aquela luz dourada que só o Rio de Janeiro podia oferecer. Mariana acordou com o aroma de café recém-feito e algo mais, algo doce e reconfortante que a transportou instantaneamente às madrugadas de sua confeitaria. Levantou-se em silêncio, envolvendo seu corpo em um roupão de seda, e caminhou em direção à cozinha seguindo o rastro do aroma. O que encontrou a fez sorrir com todo o seu ser. Lucas estava diante do fogão, com um avental que havia visto dias melhores e expressão de concentração absoluta. A seu lado, sobre uma cadeira adaptada com almofadas, para que alcançasse a bancada, uma menina de 4 anos com cachos escuros e olhos de chocolate quente mexia algo em uma tigela com uma colher de pau grande demais para suas mãozinhas. "O que vocês dois estão fazendo?" perguntou Mariana do umbral. "Mamãe!" A menina saltou da cadeira e correu em direção a ela, deixando um rastro de farinha no chão. "Estamos fazendo rabanada, como as da vovó." Mariana a pegou no colo, beijando suas bochechas empoadas de açúcar. "E quem deu permissão para vocês usarem minha cozinha?" "Papai disse que a cozinha é de todos", respondeu a pequena, com aquela lógica esmagadora das crianças. "Ah, é? E o que mais papai disse?" Lucas aproximou-se, limpando as mãos no avental antes de beijar Mariana. "Papai disse que é o 5º aniversário de algo muito especial e que merecemos um café da manhã de celebração." Mariana olhou o calendário mental que havia aprendido a ignorar durante anos de sobrevivência. 5 anos exatos desde aquele dia na igreja, quando um vestido rasgado e uma série de desastres haviam desencadeado a transformação mais importante de sua vida. "Não posso acreditar que passaram 5 anos. Eu não posso acreditar que só passaram 5 anos, respondeu Lucas. "Às vezes sinto que te conheço a vida toda, e outras vezes, cada momento contigo se sente como o primeiro." "Eu também quero que me conheçam a vida toda", interrompeu a menina ciumenta da atenção que seus pais estavam se dando. Mariana riu e a apertou mais forte contra seu peito. "Você, pequena Rosa Maria, é a prova de que os milagres existem." Haviam a chamado assim pela avó de Lucas, aquela mulher sábia que sempre soube que em outra vida teria sido cozinheira. A menina havia herdado o amor pela cozinha de ambos os lados da família,
e já mostrava uma intuição para as massas que prometia continuar o legado da confeitaria durante gerações. O café da manhã se transformou em uma celebração improvisada. Rabanadas que não estavam perfeitas, mas que sabiam a amor. Café que Lucas havia aprendido a preparar exatamente como Mariana gostava, e risadas, muitas risadas, enchendo cada canto do apartamento que haviam transformado em lar. Depois, enquanto Rosa Maria assistia desenhos animados na sala, Lucas e Mariana saíram para a pequena varanda que dava para os telhados de Santa Teresa. O sol já aquecia o ar, anunciando outro dia perfeito daquele verão tardio que parecia não querer terminar. "Sabe o que eu pensava outro dia?" disse Mariana, apoiando-se contra o parapeito. "O quê?" pensava naquela Mariana de 5 anos atrás. A que chegou ao casamento da irmã com o vestido rasgado, convencida de que sua vida era um fracasso. Se pudesse voltar e falar com ela, o que você diria? Mariana pensou por um momento. Diria que o fracasso que tanto temia era na verdade o começo de tudo. Que os sonhos que havia enterrado sob camadas de responsabilidade estavam esperando que os desenterrasse. E que o amor que acreditava impossível estava mais perto do que imaginava. Lucas a envolveu com seus braços, apoiando o queixo sobre sua cabeça. Eu diria àquele Lucas de 5 anos atrás que parasse de usar o dinheiro como escudo, que a vulnerabilidade não é fraqueza, e que a mulher que estava prestes a reencontrar mudaria sua vida de maneiras que nem sequer podia imaginar. Da rua subia o som da cidade acordando. Os comerciantes abrindo suas lojas, os vizinhos se cumprimentando. O murmúrio de uma comunidade que continuava funcionando igual a séculos atrás, com seus ritmos próprios e suas tradições inamovíveis. A confeitaria de Mariana era agora uma pequena rede de 3 lojas, como haviam planejado os investidores. Rosa havia se aposentado no ano anterior, mas continuava aparecendo de vez em quando para supervisionar que as novas gerações de confeiteiros mantivessem os padrões que ela havia ajudado a estabelecer. Júlia e Rafael esperavam seu segundo filho, e a relação entre as irmãs havia amadurecido até se tornar uma amizade genuína. Pedro se apresentava regularmente em casas de show de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e sua carreira como músico florescia de maneiras que ninguém havia antecipado. E Cláudia, transformada pelos anos e as experiências, havia se tornado uma avó devota que passava mais tempo brincando com Rosa Maria que criticando suas filhas. "Você acredita no destino?" perguntou Mariana de repente. "Acredito nas decisões", respondeu Lucas. "Acredito que cada escolha que fazemos nos leva ao próximo cruzamento de caminhos, e que se formos corajosos e honestos, eventualmente encontraremos nosso caminho para casa." "E qual é nosso lar?" "Isso." Apertou-a mais forte. "Você, Rosa Maria. Este momento. Cada momento que compartilhamos. Isso é lar para mim." Mariana fechou os olhos, deixando que as palavras a envolvessem como o perfume dos ipês na primavera. Havia passado a primeira metade de sua vida acreditando que o amor era um luxo que não podia se dar ao luxo, que seu papel era se sacrificar pelos outros até que não restasse nada de si mesma. Mas havia aprendido através de dor e alegria, de fracassos e triunfos, que o amor verdadeiro não exigia sacrifícios impossíveis. O amor verdadeiro pedia algo muito mais difícil: a coragem de ser vulnerável, a humildade de pedir ajuda e a sabedoria de receber tanto quanto se dava. "Te amo", disse, abrindo os olhos para olhá-lo. "Eu sei." Lucas sorriu com aquela expressão que ainda conseguia acelerar seu coração depois de 5 anos. "E eu te amo. Cada dia mais que o anterior." De dentro do apartamento, chegou a voz de Rosa Maria, cantando uma música inventada sobre princesas e doces. O som era imperfeito, desafinado, gloriosamente vivo. Mariana sorriu. Às vezes, os destinos mais extraordinários começavam com as catástrofes mais pequenas. Um vestido rasgado, uns beijinhos queimados, um encontro inesperado em uma igreja cheia de promessas alheias. Mas o destino, por si só, não era suficiente. Precisava-se de coragem para segui-lo,
humildade para aceitar ajuda no caminho, e amor, muito amor, para transformar os obstáculos em degraus. Agora, olhando os telhados de Santa Teresa de sua varanda, com o homem que amava a seu lado e a filha que adorava cantando dentro, Mariana finalmente entendia a lição que havia levado 38 anos para aprender. A felicidade não era um destino ao qual chegar. Era um caminho que se construía dia a dia, decisão a decisão, com as mãos manchadas de farinha e o coração aberto às surpresas que a vida tinha preparadas. E esse caminho, pela primeira vez em sua vida, parecia exatamente como deveria ser. Como voltar para casa. O perfume dos ipês da primavera carioca flutuava em sua memória, misturando-se com o aroma das rabanadas que sua família havia preparado juntos. Em algum lugar da cidade, os sinos de uma igreja começavam a tocar, anunciando outro casamento, outra história de amor que apenas começava. Mariana sorriu, pensando em todos os vestidos que rasgariam, todos os planos que fracassariam, todos os corações que se partiriam e voltariam a sarar. Porque, no final, isso era a vida, uma série de catástrofes lindas que, se tivesse a coragem de atravessá-las, conduziam a lugares que nunca teria imaginado possíveis. E ela, Mariana, a confeiteira de Santa Teresa, que havia aprendido a pedir ajuda, estava exatamente onde sempre havia querido estar, em casa com amor, para sempre.